assim, quando o sistema de república que nós temos hoje, idealizado lá pelo Montesquieu, do ponto de vista teórico, implementado na prática aqui nos Estados Unidos e depois copiado no mundo inteiro, quando ele foi implementado, no Federalist Papers, se não me engano, 78, o Alexander Hamilton fala que discute a possibilidade do que aconteceria se o Poder Judiciário se tornasse uma ditadura. Naquele problema, e eu estou escrevendo até sobre isso agora para uma aula no curso, para o próximo módulo, naquele tempo isso não era muito problema porque as escolas de interpretação de direito eram textualistas e originalistas. Então a grande discussão era se o texto vale como ele está escrito de forma literal ou se vale o espírito original da intenção dos que criaram. Dos que criaram. Na década, isso começou aqui nos Estados Unidos na década de 40 e 50, principalmente na década de 50, com o Living Constitution, com a Constituição viva, onde você cria uma nova escola de direito que diz o seguinte: não, a Constituição é um organismo vivo. Ela evolui e está atenta aos mores, à moral do tempo. Exato, ao espírito, aos zeitgeist da sociedade, né? Então, e a outra parecida, mas não é a mesma escola, a escola teleológica do direito, onde você interpreta as leis de acordo com as intenções finais da lei, e você entra com um movimento como, por exemplo, o John Rawls, da Escola de Direito de Harvard, onde diz que a lei é um instrumento de justiça social. Aí lascou. Todas essas pessoas que eu estou citando, todas essas escolas, influenciaram a Escola de Direito de Harvard, de onde saíram a maior parte dos grandes juristas americanos. Então, e óbvio, isso tem consequências na Europa, isso tem consequências no Brasil. Mas a grande mudança foi o fato do juiz que antes o judiciário tinha pouco check and balance porque o juiz era escravo da letra da lei. Era escravo do legislador. Então quem era o check and balance dele? Era o legislador que determinava o que ele podia ou não fazer. Quando a Constituição é um organismo vivo, quando você pode interpretar a lei de acordo com hermenêutica infinitamente elástica. Então, o que significa? Não há mais check and balance, então todo juiz é um ditador. E ele pode fazer o que ele quiser. Então, quando a gente fala de STF, eu tenho certeza que a gente está com uma audiência gigantesca, quase 10 mil pessoas assistindo, nos múltiplos canais. Quando eu falo sobre... eu tenho certeza que tem muito advogado nos assistindo aqui. Sim. E eu conheço poucos liberais, infelizmente. Sem dúvida nenhuma, mas é porque tem tanto advogado, é um percentual pequeno, mas como tem muito advogado no Brasil, tem vários advogados de direita que estão nos assistindo agora. E eles vão te falar. Eles podem falar. Eu peço até que comentem no chat se puderem. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. É assim mesmo nos tribunais inferiores. Em todas as varas, direito comercial, direito de família, o cara fala, o juiz nem lê mais o que eu escrevo, ele decide o que ele quer. E o juiz decide o que ele quer, normalmente baseado no conchavo da relação que ele tem com o escritório de advogado. Se você é um advogado pequeno, você sequer é recebido, você não despacha mais com o juiz. O juiz não bota nem mais um secretário para despachar com você. Porque os tribunais viraram agências de lobby. Então todo o problema que... E no STF brasileiro acabaram até com um problema... Exato, legalizaram. O incômodo de ter que manter aparências, né? Legalizaram que agora pode vir cônjuge, pode vir filha, pode vir a mulher, né? Quem quiser que eles acatam. Faz uma... Só tem um juiz suspeito no Brasil inteiro, que é o Moro. Ele é o único. E eu quero até chegar sobre o caso do Moro, que é interessante. Que a gente fala agora do Toffoli em seguida. Mas então meu ponto nessa história... Mas a gente vai fechar alguma hora para... Não, eu quero falar sobre isso. Então, o ponto nessa história toda é que o problema está nas faculdades de direito. Você me perguntou como é que resolve. Eu tenho algumas sugestões.
E elas vão ter que vir pela via legislativa, que é o exercício do povo, não tão direto quanto plebiscitário pelo voto, mas é o exercício do voto de alguma forma. A primeira delas é o accountability. Eu acho que no momento em que a cabeça do Xandão rolar, todos eles dão um passo atrás e percebem que há um limite. Assim como foi com o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro, até 2019, 2018, quando o Moro resolveu ir para o governo Bolsonaro, né? E eu sou muito crítico ao Moro, você sabe disso, estava havendo uma epidemia de Sérgios Moros pelo Brasil, falando, peraí, eu vou ser justiceiro também, eu vou passar por cima da lei para botar quem eu não gosto na cadeia, e Bretas no Rio de Janeiro, que está agora envolvido em corrupção, acusação de corrupção gravíssima, é um ótimo exemplo disso. A Lava Jato do Rio de Janeiro fez abusos que fazem a de Curitiba parecer o tribunal da Suprema Corte Americana. Então é uma coisa impressionante. O que aconteceu? O Moro começou a sofrer consequências. Os procuradores da Lava Jato começaram a sofrer consequências, ainda na Lava Jato, ainda na esfera administrativa. Houve um movimento nos tribunais de tirar um pouco o pé. A mesma coisa... Apesar do que eu acho que está claro que o que veio depois se trata de vingança. Eu quero chegar lá, porque as duas coisas são verdade, mas eu não quero chegar lá, talvez, imediatamente. Eu quero antes dar um recado para os nossos apoiadores, mas meu ponto nessa história, accountability é no momento em que a cabeça de alguém rolar, e o Nassim Taleb fala muito disso, na hora que as pessoas percebem que há consequências para os seus atos, elas param. E ninguém vai parar até que haja consequências para os atos deles. Então, é urgente que haja a punição do Alexandre de Moraes pelos crimes que ele tem cometido, e que essa punição ocorra na forma da lei, mais importante que ela ocorra na forma da lei, e ela vai ter um efeito moral e simbólico. A segunda coisa que as nações estão discutindo é como você criar checks and balances para o judiciário. Então, antes de você ir para a segunda coisa, você acha que o sistema podre e carcomido, os donos do Brasil, em algum momento podem entender que o Alexandre foi longe demais na missão que eles, de alguma forma, ou delegaram ou aplaudiram, incentivaram, e entregar na bandeja a cabeça dele? Eu não tenho a menor por medo de que ele seja tirano. E essa aqui é a ignorância do Alexandre que me chama a atenção. É ele não perceber que isso que tem gente por trás que permite que ele faça o que ele faz. Claro, eles jogam o Lula, eles jogaram o Lula debaixo do ônibus quando eles acharam que tinha que se livrar de alguém para manter o poder. A Lava Jato nada mais foi do que o sistema queimando o PT para se manter vivo, para voltar para a dicotomia do PSDB, que era o que eles achavam que ia acontecer. O Bolsonaro foi um acidente nuclear no experimento deles. Eles nunca imaginavam. Eles falaram o seguinte: bom, o Lula, nós é que levamos ele para o poder. Nós é que demos a oportunidade dele fazer toda a corrupção que ele fez. Nós é que levamos eles a essa oportunidade. Só que agora a economia está mal, as pessoas estão insatisfeitas e o Lula o PT simboliza esse tipo de coisa. No caso era a Dilma que estava no poder. O que os mesmos... Eu acho curioso que as pessoas não parem para se perguntar sobre isso. Quem batia no PT todos os dias em 2015? O Jornal Nacional. O William Bonner. Se fizer um compilado das coisas que o William Bonner falava sobre o PT... Aliás, é um parênteses irônico, né? Mas esse novo cara que vai assumir o ministério aí no lugar de mais uma mulher, né? Que saiu, não lembro. O cara que votou pelo impeachment da Dilma, ou seja, segundo o próprio Lula, um golpista. Um golpista. Eles não têm nenhum problema com esse tipo de... Eles se livraram do Lula, assim... Você se tornou um problema. Eles vão se livrar do Alexandre de Moraes com a maior facilidade do mundo. Quando eu digo de povo nas ruas, eu não acho que o povo nas ruas vai ter o poder de resolver, não. O povo nas ruas muda a condição política ele para permitir que sacrifiquem o Alexandre. Ele dá o ensejo, o pretexto, a narrativa, porque o sistema está começando a ficar incomodado com esse cara. O Rodrigo Pacheco tá louco pela vaga do Alexandre. O Rodrigo Pacheco é um nome importante que eu ia mencionar agora, porque precisa dele para mover essa alavanca. A Globo, é óbvio que tem que começar a acompanhar para ver se tem uma mudança de tom, porque a Globo é um dos grupos poderosos, um desses donos do poder no Brasil, sem dúvida. O Estadão já virou.
E a questão da segunda etapa lá do mundo todo que você estava discutindo? Bom, aí é a discussão de quais são os mecanismos de aprimoramento legislativo que você pode fazer. Eu acho, de verdade, que os legisladores precisam recuperar o seu poder criando punições para quem não respeitar a letra da lei. E essa é uma discussão em curso no mundo. Essa porra de escola teleológica do direito é meu pinto de óculos. Não tem esse negócio, não. A lei está expressa na vontade do legislador. As mudanças sociais têm que acontecer no parlamento e não nos tribunais. Claro.